Olá, para você que me acompanha neste programa A Palavra Partilhada. Quero agradecer o carinho da sua audiência e da sua companhia. O programa de hoje ele vem falar sobre cura. Você que me assiste e me acompanha, você precisa ser curado? Existe alguma parte da sua vida ou algo que precisa de um toque de Jesus? Convido você a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, de 46 a 52. A palavra de Deus nos diz assim: Chegaram a Jericó, e ao sair dali, Jesus e seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te. Ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje me alegra muito o coração, porque a gente percebe assim os detalhes. Quando nós nos colocamos a meditar a palavra de Deus, nós não podemos apenas ler como uma história, ler como algo que aconteceu, como uma lembrança. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela foi nos deixada para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa alma e para alimentar o nosso espírito. Aí você pode dizer assim: o que tem tudo isso a ver, João, sobre a cura? Você disse hoje sobre cura, o tema no início do programa, e você vai me falar ali da cura de um cego. Eu não estou cego, eu não tenho de repente nenhum problema aí físico, ainda não estou passando por nenhuma doença, graças a Deus, estou livre. E o que essa palavra de um cego, a cura de um cego vai fazer na minha vida? Eu digo a vocês que muitas vezes não se trata também da cegueira física. Muitas vezes nós não precisamos ser curados de um problema físico, de uma doença no corpo. É verdade que muitas vezes o nosso espírito se encontra tão abatido nos dias de hoje que começa a repercutir também até em algumas doenças físicas. E eu não falo isso da minha cabeça. Existem psicólogos que eu já ouvi palestra, já ouvi ensinos que dizem que dependendo, me lembro certo dia, quando estava num determinado lugar e foram chamados 2 profissionais da área da psicologia e eles debatendo sobre algumas doenças. Ao encerrar aquela noite, aquela exposição sobre aquele tema, eu chamei o doutor em particular e falei: doutor, o senhor que é experiente na área, explica para mim uma coisa. O senhor está falando sobre doenças psicológicas, mas dependendo dessas doenças, ela pode repercutir no físico? Ele me disse sim. Então, se houver algum erro, aí é erro da parte do profissional, não de mim que estou falando. Mas acredito não ser, porque era um profissional exemplar e sabia muito bem daquilo que estava falando. Então, muitas vezes a nossa cegueira aqui, como diz a palavra de Deus, não é uma cegueira física, não é um problema material, não é um problema financeiro, não é muitas vezes uma cegueira onde eu não consigo ver. De repente nós estamos em uma vida até tranquilas, mas não sabemos porque vem aquela opressão,
não sabemos porque vem aquela depressão, aquela angústia, não sabemos porque nós acordamos e ao invés de ter um dia alegre, nós temos um dia mais pesado. Diga aí, de repente é uma cegueira, de repente algum ponto da nossa vida está, porque o que é a cegueira? A cegueira ela é comparada também, nós podemos comparar com a escuridão, com as trevas, ou seja, aonde não consigo ver a luz, há trevas, aonde eu não consigo ver, eu sou cego. Então a palavra de Deus quer nos tratar aqui em si. No dia, Jesus estava voltando, lá chegaram a Jericó, e ao sair dali, Jesus e seus discípulos, e numerosa multidão seguia Jesus. E numerosa multidão nos dias de hoje seguem Jesus. Numerosa multidão hoje vai atrás de Jesus. Mas nós devemos identificar nos dias de hoje se nós estamos indo atrás de Jesus, porque nós reconhecemos que Ele é o Senhor, porque nós reconhecemos que Ele é o Cristo, ou nós estamos indo atrás de Jesus somente pelos benefícios que esse Jesus traz pela minha vida. Durante alguns dias aí eu refletia com uma pessoa, falei, escuta, até que ponto nós estamos seguindo Jesus? Porque a palavra aqui diz onde que Jesus ia, os discípulos, ou seja, aqueles que eram escolhidos por Jesus para estar com Ele, para levar o Evangelho e a Boa Nova e acompanhá-lo, mas também numerosa multidão. Não estamos aqui fazendo discriminação de quem é melhor por ser discípulo e multidão menor, não. Estamos falando que um grande número de gente seguia Jesus. E numerosa multidão. Mas qual o objetivo? No dia de hoje, neste dia em que você me assiste e me acompanha, através desse meio de comunicação, qual a reta intenção sua em seguir Jesus? Será que você quer seguir Jesus porque você reconhece que Ele é o Cristo, que Ele nos amou, que Ele te ama a ponto de ter entregue a sua vida por mim, pelos meus pecados, por nós, a ponto de saber que esse Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que este Jesus que fez essa cura neste cego, essa cura física, Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, vamos colocar para hoje, para o nosso dia de hoje? Ou nós estamos indo atrás de Jesus porque eu apenas quero ser curado, porque eu apenas quero uma vida boa, eu quero uma vida dotada e livre de sofrimentos, eu quero uma vida tranquila? Ei, eu te pergunto, qual a intenção em que você está indo atrás de Jesus? Qual seria o seu principal objetivo? E Jesus conhecendo os corações, Jesus conhecendo o teu coração, o meu coração, a palavra de Deus diz que com essa numerosa multidão, Jesus curando, fazendo o reino de Deus acontecer, é isso que me admira em Jesus? Aqui não fala que Jesus estava sozinho, por acaso encontrou aquele cara à beira do caminho. A palavra de Deus nos ensina, olha ali no versículo 46 ainda. Jesus, seus discípulos e a numerosa multidão. E estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu, que era filho de Timeu. Gente, imagina uma numerosa multidão, Jesus, e mesmo se não fosse um povo tão grande atrás de Jesus, só Jesus e os 12, e Jesus ia passando, e estava sentado à beira do caminho. E naquele converseiro, naquele auê, mestre daqui, mestre de lá, a palavra de Deus nos diz assim, no versículo 47, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se nós não aprofundarmos na palavra de Deus, por isso é esse o objetivo deste programa, a palavra partilhada, é a gente se debruçar sobre a palavra de Deus para procurar melhor entender no dia a dia. Porque muitas vezes acontece da gente achar que a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura foi um acaso. Tem gente que pensa que assim, que do mesmo jeito Deus disse, bum, faça-se a terra. Deus disse, bum, faça-se a palavra de Deus e tudo se formou. Ei, não é mais ou menos assim que funciona.
O evangelista Marcos aqui ele nos diz que o cego, ele sabia que era, olha ali no versículo 47, olha lá, sabendo que era Jesus de Nazaré, versículo 47, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você der um pulinho lá no Evangelho de São Lucas, a palavra diz assim, no versículo 36, ouvindo o ruído da multidão que passava, ele perguntou o que havia. E responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Amém? Então vocês vejam que a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela não é um acontecido para nós lermos como um livro. Ela é a palavra de Deus que nos salva, que nos cura e que nos liberta. Então, quando aquele cego ouviu aquele ruído da multidão que seguia Jesus, que passava, ele perguntou: escuta, o que está acontecendo? O que é esse barulho? Ele não via, mas ele viu um barulheira, ele escutava os passos, porque ele estava à beira do caminho. Porque aqui eu não quero entrar em questão de território, de cultura, mas eu vou só dar algumas pistas. Aquelas pessoas que ficavam à beira do caminho, quando se tinha uma enfermidade, porque a ideia era essa, se tem enfermidade é porque tem pecado, se tem pecado tem que ser retirado do meio da sociedade. Então, como ele nasceu e ele estava cego, então ele teria que ficar fora da sociedade para não contaminar o povo. É mais ou menos por aí, se você estudar o Antigo Testamento e vindo, então, por exemplo, pegou uma doença, era retirado do meio do povo. Se fosse curado, você se apresentava ao sacerdote, ele te reintegrava, você voltaria ao povo. Senão, você ficava à beira do caminho. Por isso que Jesus, quando passava, a palavra diz que o cego ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. E muitas vezes hoje, nós enquanto cristãos, enquanto religiosos, quantas vezes nós também ficamos à beira do caminho. Jesus está passando, nós estamos ouvindo. Aqui com a palavra, devido ao texto e à cura, eu não posso dizer que estamos vendo, mas muitas vezes nós, que não estamos cegos fisicamente, nós estamos vendo a graça de Deus acompanhando, assistindo, vendo por TV, por meios de comunicações, por celebrações, mas preferimos tomar a atitude como da sociedade daquela época, se fazer de cego e estar à beira do caminho. E olha aqui que coisa mais linda. Então, quando esse filho de Timeu escutou, ele teve a curiosidade de saber quem é Jesus. Por isso, quantas vezes na nossa vida, o que está faltando hoje é ter além da fé, além do crer, além do saber que Jesus existe e que Ele nos ama, é ter a curiosidade na palavra de Deus de saber realmente, será que esse Jesus é esse ao qual estão me anunciando? Ou será que esse Jesus é de outra maneira? Porque nem isso nós, enquanto cristãos, temos a preocupação. Nós queremos um Deus que venha ao nosso encontro, nós queremos um Deus que passa ao nosso caminho, que vai à nossa frente, que cura, que liberta, que passa na nossa casa, mas nós não queremos saber e ter a curiosidade que Jesus é esse que está entrando na minha casa. Porque a palavra de Deus diz lá na frente que é para nós termos cuidado com o perigo do mundo. A palavra de Deus nos diz que se não tomarmos cuidado, o demônio vai armar ciladas a ponto de seduzir até os escolhidos. A palavra de Deus nos ensina que o anjo mau, que Lúcifer, se transforma em anjo de luz para seduzir. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Jesus é esse que você está seguindo. Que Jesus é esse que você procura, que você vê falar, que você ouve falar, mas que não está funcionando. Será que realmente esse é o Cristo ao qual você está convencido? Porque o Cristo que a palavra diz, Ele é um Cristo que preocupa com a tua vida.
Ele é um Cristo que diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que aqueles que o meu Pai me deu a mim não se perca. Eu vim para salvar, eu não vim para condenar. Eu vim para trazer a alegria. Ei, a alegria não significa ficar rindo 24 horas com tudo, não. A alegria significa o coração estar em paz. A alegria significa eu ter a convicção de que tudo que a minha vida, que a minha família, que tudo que eu passo está sob a proteção de um Deus Altíssimo. Mas para isso é preciso eu sair da beira do caminho e entrar no caminho de Jesus. Para isso eu não preciso, porque esse cego, mesmo sem ver, mesmo sem saber quem era Jesus, ele tomou uma atitude que muitas vezes nós não tomamos. Quando ele soube daquele barulheira, quem é? É Jesus. Então aquele cego podia falar: que legal, nossa, ai, que vida sofrida, Jesus está passando aqui à minha frente, eu não posso nem vê-lo, ai meu Deus do céu, que dificuldade, porque, ei, Psyu, escuta, existe cristão que tem os 2 olhos sadios, mas se tornam pior que esse cego de Jericó. Quando vem a dificuldade, fica: nossa, porque eu estou na provação. E Jesus passando na vida: porque eu estou na dificuldade. Ora por mim, porque o diabo está pegando na minha casa. Ai, ora por mim, porque eu tenho a dificuldade. Ai, eu estou na prova da enfermidade. Ai, eu estou na prova disso. Ai, eu estou na prova daquilo. Escuta, mas o Jesus que cura está passando na tua vida, e ao invés de você entrar no caminho e adquirir recursos para a sua cura, você prefere ficar lamentando à beira do caminho. E olha a diferença, esse cego, ele nem via, ele nem sabia, ele ouviu falar de Jesus, e quando viu aquele: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Aí, o que ele fez? De certo, porque com todo o respeito, a gente costuma tratar uma pessoa que tem uma deficiência física literalmente como quem não sabe nada. De repente o cara tem apenas um problema de locomoção, vive numa cadeira de roda, a gente olha e fala: nossa, coitada, esse não sabe nada. De repente o cara tem uma deficiência visual, nossa, coitado, o cara é ignorante. De repente o cara tem uma deficiência auditiva, nossa, é ignorante. Nós não conseguimos confiar e acreditar que aquela pessoa que só tem apenas aquela deficiência, ela é um ser humano completo. Ela está apenas com aquela deficiência. E assim era o cego. Ele apenas não via as coisas físicas, mas ele entendia, ele tinha inteligência, ele ouvia falar, de certo ele ouvia os comentários, e de certo o que se falavam de Jesus era tão bom que mexia no coração dele. Por isso é teu dever anunciar Jesus para os cegos que estão à sua volta, para aqueles que ainda não conheceram. É seu dever abrir os olhos daqueles que estão no seu trabalho, na sua família, no seu comércio. E aquele cego ouviu falar: quem é Jesus? Disse: é o filho de Davi, ele cura, ele liberta. Então o coração daquele cego encheu de esperança. E olha lá o que a palavra de Deus diz, quando ele, sabendo que era Jesus de Nazaré, porque lembra que lá em Mateus ele perguntou, falaram: é Jesus de Nazaré? Ele começou a gritar: ei, de repente, se neste dia você precisa de uma cura, comece a clamar: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, no dia de hoje eu preciso do teu auxílio para executar tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que é a minha lista de atividade que eu devo fazer. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque eu sei que se a minha vida estiver escondida no Cristo, eu tudo posso realizar. Não que eu serei uma pessoa imbatível, que não cometerei erros, que não terei sentimentos. A palavra de Deus nos diz isso. Porque muitas vezes a gente acha que meditando e falando da palavra de Deus, a pessoa tem que ser imbatível. Não pode ter dor, não pode ter sofrimento, não pode ter dia triste, não pode ter angústia. Tem que ser o perfeito. A palavra de Deus não é um escudo para tudo. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma para nós enfrentarmos o tudo que o inimigo de Deus coloca em nossas vidas. E olha só o que acontece. Quando o coração dele se enche de esperança, no versículo 48, muitos o repreendiam para que calassem a boca.
Ô, gente, mas se você sabe que Jesus está ali, se você sabe que Jesus está pronto para curar, que Ele é o Filho de Deus, que Ele está na sua presença, você vai ficar mudo. O cara precisando de uma cura, de uma graça, de uma libertação, sabendo que Jesus está ali, eu vou ficar à beira do caminho, parado, sofrendo a discriminação, sofrendo as dores, sofrendo a angústia, sofrendo ali a solidão de uma sociedade que tratava aquela deficiência como o pior cidadão do mundo, onde ele estava exposto às tempestades de areia, a tudo que um deserto, o que é à frente de uma cidade, que uma rodovia proporciona, vamos trazer para o dia de hoje. Ou seja, passando fome muitas vezes, sede, frio, sendo maltratado, sabendo que Jesus está ali. E quantas vezes nós comportamos como este cego, sabendo que Jesus está no sacrário, sabendo que Jesus está na Santa Comunhão, sabendo que Jesus está na vida do irmão, no grupo de oração, na catequese, na pastoral, no movimento, na liturgia, de tantas formas Jesus passa pela nossa vida, mas nós queremos ainda ficar protegidos na capa como cego. Por isso diga, irmão, ore, peça para Jesus. E olha lá, e quando ele começou, a sociedade começou, ei, você não é digno, ei, quem é você para ir atrás desse Jesus? Ei, você é cego, você não tem a dignidade para falar e ir atrás de Jesus. E para nossa surpresa, olha lá o versículo, muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais alto, ei, quem necessita dessa graça é você. Eu necessito da minha graça, eu necessito das coisas que me é cabível, você necessita das suas, por isso peça para Jesus, clame, aí vem a sua, aí lá vai você para a igreja de novo, lá vai, não se importa, não canse, não pare, porque Jesus te ouve. Ei, Jesus te ouve. E olha o que diz a palavra, Jesus parou. Ei, neste dia Jesus está parando à frente da sua casa, à frente do seu coração, à frente da sua vida, e Ele está te dizendo, vem cá, vem na minha palavra, vem na minha igreja, vem no momento de confissão, vem na celebração, vem no grupo de oração. Jesus está dizendo, ó, chamai-o. Ei, Jesus está te chamando nessa manhã, vem para Jesus, acredita em Jesus, acredita no Filho de Deus. E Ele está dizendo, ó, chamai-o. Jesus parou, então o pessoal foi, chamou aquele cego e disse, ei, coragem. Viu como que muda a situação? Os mesmos que estavam oprimindo aquele cara para que se calasse, para que a graça não acontecesse, agora se tornou, disse, ei, coragem, levanta, o Senhor te chama. Ei, neste dia, coragem, levanta, Jesus está te chamando. E quem está te dizendo não sou eu, é a própria palavra da salvação. Quando se diz palavra da salvação, é a palavra de Deus que foi deixada para a nossa salvação. Por isso a palavra está te dizendo hoje, coragem, levanta-te, Ele te chama. Quem é Ele? O eu sou. Jesus te chama neste dia. E o que o cego fez, olha só, para nós irmos finalizando, ele lançou fora a capa. Ei, para você receber a sua cura, a sua bênção, é preciso você sair do seu comodismo. A chave está aqui. O cego não foi com a capa, com a proteção, ele foi desarmado, ele foi desabrigado, ele foi de coração aberto, tipo, Rabone, o que eu tenho é isso daqui. Senhor, o que eu tenho é essa vida, é essa casa, é essa família. O cego não se acomodou. A palavra diz que deu um salto. Ei, mas ele é cego. Ele pulou e jogou fora a capa, e para onde eu vou? Ele também não sabia. Ele só sabia que falaram, vai, Jesus te chama, coragem, levanta, o mestre te chama. Ei, não se preocupe com o depois. E se fosse uma pegadinha, se fosse uma proposta falsa, se fosse, ele não quis saber. Ele quis saber que se o mestre chamou, eu vou. As consequências depois, e se não fosse curado nada? Como ele iria achar a capa? Como ele iria voltar para o lugar onde lhe era confortável viver até aquele instante? E a palavra de Deus está dizendo, Jesus te chama.
Não pense em consequência. Ah, mas isso é irresponsabilidade. Não, é cura. É confiar. É acreditar. E para nós ir finalizando, ele lançou fora a capa e ergueu-se. Meu irmão, levante dessa opressão, levante desse desânimo, levante dessa falta de fé, levante da falta de esperança e coragem. O Senhor te chama, é Jesus. E Jesus, tomando a palavra, e perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Ei, Jesus conhecia tudo. Jesus estava passando. Mas é preciso nós apresentarmos para o Senhor tudo aquilo que nós precisamos. E mediante aquela graça, ele simplesmente disse: Rabone, mestre, que eu veja. É tudo o que eu preciso. O que me falta era ainda ver. Por isso, abra o seu coração neste dia e diga: Senhor, que eu veja as tuas maravilhas. Senhor, abra o olho espiritual, abra o olho da minha fé para que eu veja. Mas peça de coração, peça sem reserva de domínio. E olha o que Jesus fez. Vai, é a tua fé que te salvou. É o teu acreditar no Mestre. Não foi o que ele tinha visto porque era cego, não foi o que ele tinha ouvido dos outros, não foi o que, quando eu digo no que tinha visto, é que eu estou trazendo para a nossa vida, não é aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, não é aquilo que nós acreditamos, não é as nossas estruturas, as nossas proteções, a coisa do jeito que nós imaginamos, é Jesus quem faz. E o cego confiou, olha lá, tua fé te salvou, e no mesmo instante ele recuperou a vista. Que nesse mesmo instante o Senhor abra os teus olhos, que neste mesmo instante o seu coração seja tomada de uma fé. Por isso eu convido a você a nós meditarmos um pouco nesta palavra. Senhor, que nós consigamos ver a Tua graça, que nesse mesmo instante, Senhor, a Sua palavra que veio nos ensinar, que vai tornando em forma de oração, que nesse instante, Senhor, nós conseguimos ter fé, que nesse instante, Senhor, nós conseguimos ter a coragem como este cego teve. Senhor, que nesse instante nós conseguimos e possamos nos preocupar em entender quem Tu és na nossa vida, que nós tenhamos força, Senhor Jesus, para sairmos da beira do caminho e nos colocarmos no caminho da igreja, no caminho da salvação, no caminho da confissão, da Eucaristia, da oração, Senhor, no caminho de auxílio ao próximo. Porque olha como a Tua palavra fez, Senhor, nesta oração. Ensina-nos muitas vezes, Senhor, a ser luz para aqueles que estão cegos, sermos porta-voz para dizer: ei, Jesus te chama, como alguns daquelas multidão anunciaram também aquele cego. E para melhor nós vivenciarmos esta fé, eu convido você a meditar esta música, desse ministério que chama Novo Anjo, esse ministério que vem levar essa luz, vem levar essa visão de Cristo através desta melodia. Convido você a refletir, a orar, não apenas ver esta música, mas você a orar com esta música para que nós possamos ver no dia de hoje a graça de Jesus. Olhei e não te encontrei.
algo em mim que não deixava eu desistir. Ao perceber que estava tão perto de mim, pude então sentir que esse amor era pra mim. Sou teu amor, sou teu amor, sou teu amor, me conquistou. Sou teu amor, sou teu amor, sou teu amor, me conquistou. Eu te encontrei, eu te encontrei, só agora eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, só agora eu te encontrei. Sou teu amor, sou teu amor, sou teu amor, me conquistou. Sou teu amor, sou teu amor, sou teu amor, me conquistou. Eu te encontrei. Só através do teu amor nós podemos te encontrar. Senhor Jesus, só através do teu amor, Senhor Jesus, nós podemos entender que os nossos olhos se abrem. Senhor Jesus, só através do seu amor é possível verdadeiramente nós vermos o teu evangelho. Só através do seu amor, Senhor, nós conseguimos ter forças para sair da beira do caminho e adentrar. É através do seu amor, Jesus, que movimenta a fé do nosso coração. É através do amor de Jesus que impulsiona o nosso coração a estar diante da presença dele. Convido você por mais alguns minutinhos. Nós agradecemos a este Jesus. Nós agradecemos a este Senhor, fonte de amor e de misericórdia, a esse Jesus que preocupa com a nossa vida, a esse Jesus que passa nas estradas do nosso coração. Senhor, por favor, ensina-nos, através deste amor que foi anunciado desta melodia, através, Senhor, ensina-nos a ver, Senhor, que só o teu amor é a saída, que só o teu amor, Jesus, é o caminho, que só o teu amor, Senhor, é fonte de vida, para que eu tenha força, Senhor, nos dias de hoje, para que eu tenha força no meu trabalho, para que eu tenha força na minha família, para que eu tenha força, Senhor, neste dia de cumprir com tudo aquilo que me foi confiado. Senhor Jesus, através deste amor, que através desta fé, Senhor, como aqui este Bartimeu teve,
eu consiga vivenciar as maravilhas, eu consiga ver, Senhor, eu consiga sair deste momento de oração, assim como disse a tua palavra. Vai, a tua fé te curou e no mesmo instante recobrou a vista. Que nesse mesmo instante, Senhor, recobre em nós a fé, a esperança, a luz da tua palavra, a luz do teu amor, porque é só no teu amor que eu consigo te encontrar, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para você que acompanha o nosso programa e chegou agora no finalzinho, acompanhe, olha lá, entre, compartilhe. E a você que me acompanha neste canal de televisão, vamos invocar agora a presença de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau!